Se hoje você sente que está cansado por dentro, não ignore isso, porque nem todo cansaço é físico. Alguns vêm da alma, de coisas que você carregou em silêncio por tempo demais. Pai, eu me coloco diante de Ti agora, reconhecendo que existem áreas dentro de mim que estão sobrecarregadas, pensamentos que não param, preocupações que eu não consegui soltar, sentimentos que eu fui acumulando sem perceber o quanto estavam me desgastando. Senhor, às vezes eu continuo seguindo, continuo fazendo o que preciso fazer, continuo aparentando estar bem, mas por dentro eu sei que algo não está em paz. Existe um peso invisível, uma tensão constante, uma inquietação que eu não consigo explicar completamente, mas que o Senhor conhece em detalhes. E o mais difícil é que em alguns momentos eu tentei resolver tudo sozinho. Tentei controlar situações, tentei encontrar respostas na minha própria força. E isso só me deixou ainda mais cansado. Deus, a Tua palavra me ensina a lançar sobre Ti toda a ansiedade. Mas eu reconheço que nem sempre eu fiz isso de verdade. Muitas vezes eu só pensei nisso, mas não entreguei de fato. Continuei segurando, continuei preocupado, continuei tentando entender tudo antes de confiar. E enquanto eu fazia isso, o peso só aumentava. Pai, hoje eu paro, porque eu não quero continuar carregando aquilo que o Senhor nunca pediu para eu carregar. Eu não quero viver preso a pensamentos que me desgastam, nem a preocupações que tiram a minha paz. Eu sei que existe um descanso em Ti, mas eu preciso aprender a acessar esse descanso de forma real, não apenas como uma ideia, mas como uma experiência verdadeira. Então, Senhor, neste momento, começa a tocar nas áreas onde eu estou mais cansado, nas preocupações que eu escondo, nos medos que eu não falo, nas pressões que eu carrego em silêncio, porque eu sinto que o Senhor quer aliviar algo dentro de mim agora. Se essa oração descreve exatamente como você se sente, diga com fé: Senhor, eu entrego o meu cansaço a Ti. Pai, enquanto eu continuo nessa oração, eu percebo que esse cansaço não veio do nada. Ele foi se acumulando aos poucos, em dias difíceis, em preocupações constantes, em coisas que eu tentei resolver sozinho e não consegui. E mesmo quando eu achei que estava tudo sob controle, por dentro eu já estava sendo consumido por pensamentos que não me davam descanso. Senhor, quantas vezes eu deitei tentando desligar a mente, mas não consegui. Quantas vezes eu tentei relaxar, mas algo dentro de mim continuava acelerado. E isso vai desgastando, vai tirando a paz, vai roubando a leveza que eu deveria ter na Tua presença. E o mais difícil, Deus, é que às vezes eu nem percebo o quanto estou carregando. Eu me acostumo com o peso, me acostumo com a tensão, me acostumo com a preocupação e começo a viver assim como se fosse normal. Mas não é assim que o Senhor quer que eu viva. A Tua palavra me chama para descansar em Ti, não apenas fisicamente, mas por dentro, na alma, na mente, no coração. E eu reconheço que esse descanso não vem quando eu tento controlar tudo, mas quando eu aprendo a confiar de verdade. Pai, eu admito, existem coisas que estão fora do meu controle, existem situações que eu não consigo resolver, existem respostas que eu ainda não tenho. E talvez o meu erro tenha sido tentar carregar tudo isso sozinho, como se dependesse apenas de mim. Hoje eu não quero mais viver assim. Eu não quero continuar tentando sustentar aquilo que está além da minha capacidade. Eu não quero alimentar pensamentos que só aumentam a ansiedade e diminuem a minha fé. Por isso, Senhor, começa a me ensinar algo novo agora. Me ensina a soltar, me ensina a confiar, me ensina a descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Porque eu sinto que o Senhor não quer apenas aliviar o peso, Ele quer mudar a forma como eu tenho vivido. Se você sente que precisa aprender a confiar mais em Deus, diga com fé: Senhor, eu entrego o controle a Ti. Pai, enquanto eu continuo falando contigo,
eu percebo que uma das coisas que mais me prende nesse cansaço é a ansiedade. Essa necessidade constante de saber o que vai acontecer, de tentar prever, de tentar garantir que tudo vai dar certo. E quando eu não tenho essas respostas, algo dentro de mim se inquieta, se agita, perde a paz. Senhor, quantas vezes eu deixei a ansiedade falar mais alto do que a minha fé? Quantas vezes eu imaginei cenários, pensei no pior, me preocupei antes mesmo das coisas acontecerem e acabei sofrendo por situações que nem chegaram a existir. Isso vai consumindo a minha mente, vai roubando a minha paz, vai me afastando daquele descanso que o Senhor já preparou para mim. E o mais difícil é que muitas vezes eu continuo tentando resolver tudo com a minha própria lógica, tentando entender cada detalhe, tentando encontrar uma solução perfeita, quando, na verdade, o Senhor está me chamando para confiar, mesmo sem entender completamente. Pai, eu reconheço que a ansiedade tenta ocupar um lugar que pertence à confiança. Ela tenta me fazer acreditar que tudo depende de mim, que eu preciso ter controle, que eu não posso falhar. Mas isso só me sobrecarrega e me distancia do descanso que o Senhor quer me dar. Hoje eu decido não alimentar mais esses pensamentos que me desgastam. Não quero continuar preso a preocupações que só aumentam o medo e diminuem a fé. Eu quero aprender a entregar de verdade, não só com palavras, mas com o coração. Então, Deus, começa a acalmar a minha mente agora. Silencia esse excesso de pensamentos, traz paz onde existe agitação, traz descanso onde existe tensão. Me ajuda a confiar no Senhor, mesmo quando eu não tenho todas as respostas, mesmo quando eu não vejo o caminho completo, porque eu sei, quando eu confio de verdade, algo dentro de mim começa a mudar. E eu sinto que o Senhor ainda quer ir mais fundo nisso. Se você deseja paz na mente agora, diga com fé: Senhor, acalma os meus pensamentos. Pai, enquanto eu continuo nessa oração, eu percebo que parte desse cansaço também vem das preocupações que eu carreguei por tanto tempo. Situações que eu pensei demais, problemas que eu tentei resolver sozinho, respostas que eu procurei sem parar. E sem perceber, eu fui assumindo um peso que nunca foi meu. Senhor, existem coisas que estão além do meu alcance. Existem detalhes que eu não consigo controlar. Existem caminhos que eu não consigo prever. E mesmo assim, eu tentei sustentar tudo como se dependesse apenas de mim. E isso me desgastou, me cansou, me deixou mais distante daquela paz que o Senhor quer que eu viva. A tua palavra me ensina a lançar sobre ti toda a ansiedade, não uma parte, não aquilo que é mais fácil, mas tudo. E eu reconheço que muitas vezes eu entreguei pela metade. Falei contigo, mas continuei segurando. Orei, mas não soltei de verdade. Confessei, mas ainda tentei controlar o resultado. Hoje eu entendo, Deus. Enquanto eu continuo segurando, o peso continua comigo. Enquanto eu não solto, eu não descanso. E talvez seja por isso que eu ainda me sinto assim por dentro, porque eu ainda não entreguei completamente. Então agora, Pai, eu escolho fazer diferente. Eu coloco diante de Ti cada preocupação, cada situação que tem ocupado a minha mente, cada detalhe que tem tirado a minha paz. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu não quero mais viver preso a esse ciclo de pensar, preocupar e tentar resolver tudo sem descanso. Me ensina a confiar no Teu cuidado. Me ensina a descansar na Tua fidelidade. Me ensina a soltar sem medo, sabendo que o Senhor continua no controle, mesmo quando eu paro de tentar controlar. Porque eu sinto, quando eu começo a soltar de verdade, algo dentro de mim começa a ficar mais leve. Mas ainda existe algo mais profundo que o Senhor quer alinhar dentro de mim. Se você quer aprender a soltar o que te pesa, diga com fé: Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos.
Pai, enquanto eu continuo aqui na Tua presença, eu percebo que não é só o peso das preocupações. Existe também um cansaço que vem de tentar ser forte o tempo todo, de tentar dar conta de tudo, de não demonstrar fraqueza, de continuar mesmo quando por dentro eu já estou esgotado. E isso também me afastou do descanso que o Senhor quer me dar. Senhor, eu reconheço. Houve momentos em que eu não quis parar, não quis admitir que precisava de ajuda, não quis me render completamente. Continuei insistindo na minha própria força, como se depender de Ti fosse sinal de fraqueza, quando, na verdade, é exatamente o contrário. A Tua palavra mostra que é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Mas muitas vezes eu tentei esconder essa fraqueza, tentei resolver tudo sozinho, tentei manter o controle mesmo quando já não tinha mais forças. E isso só aumentou o desgaste, só aprofundou esse cansaço dentro de mim. Pai, hoje eu não quero mais sustentar uma força que não é suficiente. Eu não quero continuar vivendo como se tudo dependesse de mim. Eu reconheço que eu preciso de Ti, preciso da Tua direção, da Tua paz, do Teu sustento em cada área da minha vida. Então eu me rendo agora, não de forma superficial, mas de verdade. Eu paro de tentar carregar tudo sozinho, paro de fingir que estou bem quando não estou, paro de resistir ao descanso que o Senhor está me oferecendo. Me ensina a viver de forma diferente, não baseado na minha força limitada, mas na Tua graça que nunca falha. Me ensina a confiar mais em Ti do que em mim mesmo, a depender mais da Tua presença do que das minhas tentativas. Porque eu sinto, quando eu me rendo de verdade, algo começa a se alinhar dentro de mim. E eu sei que o Senhor ainda quer completar essa obra. Se você decide parar de tentar sozinho, diga com fé: Senhor, eu me rendo a Ti. Pai, enquanto eu permaneço aqui na Tua presença, eu começo a perceber que esse descanso que eu tanto busco não está nas circunstâncias mudarem primeiro, mas em algo que acontece dentro de mim. Porque muitas vezes eu pensei que só conseguiria ter paz quando tudo estivesse resolvido, quando as respostas chegassem, quando as situações se encaixassem. Mas hoje eu entendo que o Senhor quer me dar paz mesmo antes disso. Senhor, isso muda tudo, porque significa que o descanso não depende do que está acontecendo ao meu redor, mas da confiança que eu desenvolvo em Ti. E eu reconheço que muitas vezes eu condicionei a minha paz às respostas, ao tempo, ao resultado, e por isso eu vivi tão inquieto. Mas hoje eu começo a entender: o Senhor não está apenas trabalhando nas situações externas, o Senhor está trabalhando dentro de mim, moldando minha fé, ajustando minha confiança, me ensinando a descansar mesmo quando eu ainda não vejo tudo claro. Pai, eu quero viver esse tipo de paz. Uma paz que não se abala facilmente, uma paz que permanece mesmo quando existem incertezas, uma paz que vem da certeza de que o Senhor continua no controle de tudo, mesmo quando eu não entendo os detalhes. Então começa a afirmar isso dentro de mim. Fortalece minha confiança, estabiliza minhas emoções, alinha meu coração com a Tua verdade. Não deixa que eu continue vivendo preso ao que eu vejo ou ao que eu sinto no momento, mas me leva a um lugar onde eu descanso naquilo que o Senhor já prometeu. Porque eu sinto, quando essa paz se estabelece dentro de mim, tudo começa a mudar, não apenas ao meu redor, mas principalmente dentro de mim. E eu sei, o Senhor ainda quer concluir algo importante nessa oração. Se você deseja essa paz que vem de Deus, diga com fé: Senhor, eu descanso em Ti. Descanso. Pai, chegando a este momento final, eu sinto que algo já começou a mudar dentro de mim, não porque tudo se resolveu de fora para dentro, mas porque o Senhor começou a trabalhar de dentro para fora. E isso me dá esperança, porque eu entendo que o verdadeiro descanso começa no coração antes de aparecer nas circunstâncias. Senhor, eu entreguei o meu cansaço, soltei o controle, reconheci minha ansiedade, me rendi. E agora eu peço:
Sela isso dentro de mim. Não deixa que essa paz seja apenas momentânea. Não deixa que eu volte aos mesmos pensamentos, aos mesmos padrões, às mesmas preocupações que me trouxeram até aqui. Fortalece aquilo que o Senhor começou agora. Guarda a minha mente, protege o meu coração, sustenta essa confiança que está sendo construída, porque eu sei que quando eu sair daqui, as situações ainda podem existir, mas eu não quero reagir da mesma forma. Pai, me lembra dessa entrega quando a preocupação tentar voltar. Me lembra dessa paz quando a ansiedade quiser falar mais alto. Me lembra dessa rendição quando eu sentir vontade de assumir o controle novamente. Eu não quero apenas viver um momento de alívio. Eu quero viver uma nova forma de confiar, uma nova forma de descansar, uma nova forma de caminhar contigo todos os dias. E acima de tudo, Senhor, obrigado. Porque mesmo quando eu estava cansado, sobrecarregado, perdido em pensamentos, o Senhor não se afastou. O Senhor continuou presente, paciente, pronto para me receber de volta e me dar descanso. Eu termino essa oração com o coração mais leve. Não porque tudo mudou fora, mas porque eu sei que o Senhor está comigo, cuidando de tudo, no tempo certo, da forma certa. E eu escolho confiar, hoje, amanhã e em cada dia que vier. Se essa oração trouxe paz ao seu coração, diga com fé: Senhor, eu confio em Ti.